onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, estava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á por ali. Um dia, vindo ele ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale em favor do rei, ou em favor do rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque sua alma está em amargura, e o Senhor não encobriu e não o manifestou. O Senhor me encobriu e não o manifestou. 28. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta a Geazi. Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então se levantou e o seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão no rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e deu um aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e a mão sobre a sua mão dele. E estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto
fez para lá e para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, então ele lhe disse: toma teu filho. Ela entrou e lançou aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Pode sentar, meu amado. Aleluia. Amados, antes da gente começar aqui, gostaria de apresentar aqui alguns visitantes. Está nos visitando hoje o Davi. Cadê o Davi? Davi. Canin. Kevila. Ah, sim. E a Alícia, né? Sejam bem-vindos. Como é que a gente recebe nossos irmãos que estão nos visitando? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Sintam-se bem. Jesus te ama e nós da Shalom também. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós lemos aqui um texto que trata a respeito de mais um milagre que Deus operou envolvendo uma mulher e um profeta. Eu gostaria da sua atenção, porque a gente vai ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Eu queria pedir a ajuda dos irmãos da mídia. E nós iremos, nesse momento, realmente entender algo da parte do Senhor. Eu gostaria que a gente compreendesse, meus amados irmãos, que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. E aí nós vamos entender, meus amados e queridos irmãos, que tudo Deus faz com propósito. E tudo Deus faz em seu tempo, né? Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele vai dizer que tudo belo o Senhor faz em seu tempo. E aí, nós entendemos, meus amados, que o texto da campanha, na verdade, que é do versículos 1 a 7, fala a respeito de uma mulher que estava numa crise tremenda. A mulher estava com uma grande dívida, ela estava prestes a perder os seus 2 filhos, pois naquele tempo não havia SPC, não havia Serasa, né? Então, se a pessoa devesse uma quantia, o pagamento seria com trabalho, né? E ali, segundo a lei, ela não poderia, ela é obrigada a entregar os seus filhos ali como escravos até que a dívida fosse paga. E ali ela, estando num momento de sequidão financeira, espiritual, emocional, porque ela tinha acabado provavelmente de se tornar viúva ali há pouco tempo, ou há algum tempo já, aquela mulher, ela acaba vendo outra situação, como se não bastasse ela perder o seu marido, agora aquela mulher seria obrigada a perder os seus 2 filhos. E ali, meus irmãos, nós vemos um milagre acontecer na vida daquela mulher. Porque o profeta Eliseu aparece a ela, e ali o profeta, ele traz algumas diretrizes, alguns movimentos para que aquela mulher pudesse realizar ali na sua vizinhança. No caso, era pegar ali muitas vasilhas, botijas, entrar no quarto, fechar a porta. E ali foi que Deus fez, multiplicou o azeite que aquela mulher tinha, que era bem pouquinho, e ali aquela mulher, ela pôde realmente pagar a sua dívida e viver do que sobrou. Então nós vemos, meus amados irmãos, uma mulher em crise em várias áreas da sua vida,
mas que Deus, ele operou um grande milagre. Quando você vê e lê esse texto, você vê que Deus, ele age no meio do impossível. E muitos de nós, talvez, estejamos em um momento parecido com esse, num momento de crise. Em um momento em que as coisas não estão fluindo, não estão dando certo, não estão caminhando. Mas Deus, ele é poderoso para fazer o impossível na nossa vida. Porém, quando você chega no versículo 8, aí o Carlinhos pregou nesse texto, né, na semana passada muito bem. Então, eu achei melhor trazer a outra passagem que envolvesse o mesmo tema, uma mulher e um profeta. E aqui, exatamente quando você continua o texto, no versículo 8, você vai ver uma mulher que também recebe um milagre. Só que um detalhe diferente que nós podemos encontrar é que essa mulher, ela não estava vivendo em um momento de crise. Essa mulher não estava vivendo em um momento difícil. A Bíblia não relata sequidão. A Bíblia não relata que essa mulher era uma mulher pobre. A Bíblia não relata que estava em escassez, porque o próprio texto fala que o marido dela, em um dado momento, vai ao campo para colher. Por essa razão, meus irmãos, nós entendemos que Deus, ele quer agir na nossa vida em todos os momentos. Mas o cerne do que nós queremos trazer hoje para nós é que nós temos que ter um entendimento que o desejo que nós devemos ter por Deus não é só nos momentos de crise. O grande problema de muitas pessoas é que o seu momento de contrição, o seu momento de oração, o seu momento de consagração, o momento que lembra de jejuar, o momento que lembra realmente de rasgar suas vestes diante de Deus, em quebrantamento e humilhação, é só quando as coisas estão péssimas. Mas quando as coisas estão indo tranquilas, quando as coisas estão indo bem, parece que não há dentro de nós uma necessidade de termos a mesma intensidade na busca pelo Senhor. E a verdade, meus irmãos, é que o nosso Deus, ele não é o nosso servo, mas somos nós que somos servos dele. Então, se nós somos servos do Senhor, nós que devemos ter diuturnamente, frequentemente, dia após dia, ano após ano, mês após mês, o desejo de buscarmos a Deus e a sua face. E aí, nós vemos nesse texto, no versículo de número 8, que certo dia passou Eliseu por Sunem. E ali, uma mulher rica, o qual constrangeu ele a comer pão, e todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Então, aquela mulher, o texto ele já está dizendo, era uma mulher cheia de posses. É um contraste com o primeiro texto. O texto de 1 a 7, a mulher estava lá perplexa porque ela não tinha nada. Ela estava em um período totalmente ruim da sua vida. Mas, nesse caso, a mulher sunamita, ela era uma mulher que era rica. Mas toda vez que o homem de Deus passava por ela, porque naquele tempo, meus irmãos, as viagens eram, na maioria das vezes, a pé, tá certo? Hoje nem todo mundo tem carro. Aí a gente pensa que todo mundo naquele tempo tinha carruagem. Não, o pessoal viajava a pé, certo? O pessoal viajava a pé. Então, Eliseu passava por lá e ela chamava o profeta para a sua casa para ele se alimentar. E aí no versículo 9, o que é que diz? Vamos lá, ó. E aí, ó, ela disse a seu marido: vejo que este homem passa sempre por nós e ele é um santo homem de Deus. Versículo 10. Passamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele
uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos que esse texto não começa com uma tragédia, não começa com um desastre, não começa com algo estrondoso que aquela mulher estava precisando ser acudida, não. Mas começa com um desejo que aquela mulher tinha de honrar o homem de Deus. E aqui, meus amados, entra uma questão que vai tocar no nosso ego. Porque muitas vezes nós somos resistentes à honra. Somos resistentes a justamente tratar o próximo, ou o profeta, o homem de Deus, com algo que nós chamamos, digamos, de... que nós tratamos diferente, né? Me fugiu agora a palavra. Então o texto não começa a tratar com distinção, né? Aquela mulher resolveu tratar aquele homem com distinção. Então o texto não começa com a tragédia. Agora, Deus, ele operou um milagre antes da dor. Muitas vezes, meus amados, veja só, preste atenção. A dor, o momento de aflição, o momento de luta, de provação, muitas vezes nos propicia a um momento de quebrantamento. Ou seja, eu estou no momento de alta angústia, então eu vou buscar mais ao Senhor. E ali Deus é tão misericordioso que Ele ouve a nossa oração. Mas aqui nós entendemos uma coisa, que aqui não havia dor. O milagre nesse caso, ele não nasceu no terreno da dor. O milagre nesse caso, ele nasceu no terreno da honra. Ele nasceu no terreno do honrar. A sunamita não reage a uma crise, mas ela reage a uma revelação. Eis aí um santo homem de Deus. Então, meus amados, a questão é que a honra não é uma resposta ao que Deus faz, mas é um reconhecimento de quem Deus é. Então, aquela mulher não precisava de nada financeiramente falando. Quando quem está lendo Gênesis agora, vê que Abraão, meus amados irmãos, ele tinha um plano para a sua vida. Fazendo aqui um paralelo. Abraão, ele tinha riqueza, Abraão tinha poder militar, Abraão tinha moral. E qual era o plano de Abraão? Eu vou deixar tudo aí para meu servo. Ele vai herdar tudo meu. Ele já tinha tudo traçado. Mas Abraão era um homem que honrava a Deus. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Mas nesse caso aqui não havia promessa. Não havia crise. Apenas um desejo que aquela mulher teve de ser uma mulher que honrava a presença de Deus através daquele profeta. Então, muitas vezes, para que nós façamos algo para Deus, para que a gente se volte para Deus, para que a gente se debruce nas coisas de Deus, a gente precisa ser chamado por alguém. O pastor tem que dizer, a pastora tem que falar, o irmão tem que pedir. Mas essa mulher, por iniciativa própria, ela disse, eu vou honrar ali o homem de Deus. Por essa razão, meus amados, nós entendemos que a honra é um princípio espiritual. E aquela mulher discerniu naquele momento, eis aí um homem de Deus. Porque, meus amados e queridos irmãos, quem eram os profetas? Os profetas eram homens queridos, os profetas naquele tempo eram homens ricos,
Hoje surge aí, né, uma onda apostólica, onde sempre são homens, né, pomposos, etc. Não falando contra, né? Mas naquele tempo os profetas, meus irmãos, você olha para João Batista, né, que é um profeta neotestamentário, Novo Testamento, ele abdicou de tudo, vivia no deserto, comia gafanhoto. Os profetas, irmãos, eram ridicularizados, o próprio Eliseu. Tem um episódio que Eliseu provavelmente foi ameaçado ali de morte, né, com aquele episódio lá que os meninos cercaram ele, porque ele era profeta do Senhor, sem contar, irmãos, nas perseguições. A pastora pregou no último domingo a respeito. Os profetas eram homens, muitas vezes, rejeitados. Então, o profeta ele não tinha uma aparência de riqueza, ele não tinha uma aparência de status, ele não tinha uma aparência de um homem, digamos, socialmente, até mesmo bem visto. É tanto que muitos foram até ameaçados. Mas aquela mulher, ela teve um discernimento espiritual. Ela disse: eis ali um homem de Deus. Quando o Senhor, ele chamou Samuel, para que Samuel fosse ungir o rei, o que foi que Deus falou para Samuel? O Senhor falou para Samuel, ó, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, meus amados e queridos irmãos, quando nós honramos, é perceber o valor espiritual antes de entender a possibilidade de qualquer benefício. Então, a pessoa que tem a honra no seu coração, ela não faz porque, eu vou fazer porque eu vou ganhar lá na frente. Eu vou fazer porque eu vou ser abençoado depois. Eu vou fazer porque para mim vai vir o dobro. Não, quem honra, quem quer, quem faz, faz porque o Senhor colocou no seu coração. Ela abençoou aquele homem de Deus sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca, sem ter segundas intenções. E o Senhor, ele busca pessoas que estejam disponíveis com sinceridade para o servir, para fazer o melhor, sem ter um pensamento prioritário em receber recompensa. Então, ela não vê Eliseu como um visitante, ela vê Eliseu como alguém separado por Deus. E aí, vamos ler aqui o versículo 10. Ela via aquele homem passando direto, e ela teve uma pequena ideia. Falou para o seu marido o seguinte. O marido dela também sabia que ele era um homem de Deus, tá? Porque se ele fosse um homem incrédulo, aí ia dizer assim, eu vou deixar um homem morando aqui em casa, dormindo aqui em casa. Não. Passamos-lhes, pois, em cima, pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E aqui, meus irmãos, nós lemos no texto que essa mulher era uma mulher que ela não tinha necessidades financeiras. Mas aí, nesse versículo, você nota as necessidades que aquela mulher tinha. Como assim? Ela fala de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, de um candeeiro. Por que ela mobiliou dessa forma o quarto que ela iria construir para o profeta? Esse quarto ele revela uma honra que ela tinha a presença de Deus na pessoa do profeta, de forma madura
consciente e organizada. Porque, em primeiro lugar, ela bota ali uma cama. E a cama, meus irmãos, ela revela o acolhimento. Ou seja, aquela mulher, ela queria acolher o profeta com cuidado, acolhimento e sensibilidade. Ela olhava para aquele profeta viajando a pé, para aquele homem se desgastando para cumprir o chamado de Deus. E ela disse, ela pensou, aquele homem precisa de um lugar de repouso. Então aquela mulher, irmãos, ela cria um ambiente de acolhimento para, fazendo aqui um paralelo para a presença de Deus. Ela trouxe ali um ambiente de acolhimento, de sustento para aquele homem que fazia a obra. Por essa razão, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela fala no Salmo 127, versículo 2, dizendo o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, que ele dá enquanto dorme. O profeta ali, ele continuava fazendo a obra de Deus, mas ali ele estava descansando. E ela traz para ali, meus amados e queridos irmãos, a presença de Deus para a sua casa. Ela faz aquilo de livre e espontânea vontade. E ali nós percebemos justamente a verdade que ela não queria explorar o ministério do profeta. Mas ela queria realmente honrar o homem. As pessoas, muitas vezes, elas olham para aquela pessoa que tem um chamado e não vê, parece que não vê humanidade naquela pessoa. Eu vim de um bairro, morei ali, vivi praticamente 9 anos ali no Itambé, né? E lá tem muita igreja assim, muito pentecostal. Eu sou pentecostal, tá? Eu fiz algumas amizades ali com alguns homens de Deus. Conheci alguns, de fato, que Deus tinha chamado para o profético, para serem profetas mesmo. Homens separados, mulheres separadas para o ministério. E ali eu conversando, às vezes, com alguns, indo na casa de alguns, às vezes conversar, tomar um suco. E já algumas vezes eu ouvi relatarem, mas às vezes as pessoas, elas não me veem como pessoa, elas, quando me veem, querem revelar, ora por mim porque quer revelação e quer isso, quer aquilo. Ou seja, as pessoas deixaram de tratar aquele homem, aquela mulher como uma pessoa. Começavam a tratar como um produto, como alguém que sempre tinha algo para dar, sempre tinha algo para oferecer. E muitas vezes, meus amados, parece que o homem de Deus, ele tem que sofrer por sofrer. Já vi pessoas acharem ruim, porque o pastor, né? Quando eu falo pastor, não me refiro ao pastor Thaís, mas o pastor de alguma igreja recebe um salário. Uma vez eu peguei uma carona com um cara, eu vou sair da igreja porque o pastor ali recebe salário. E aí? Será possível que um homem que vive 24 horas pensando nas coisas de Deus, pensando na igreja, não merece uma remuneração? As pessoas querem ser abençoadas, as pessoas querem receber, as pessoas querem isso, querem aquilo, mas não querem que o homem de Deus, que a pessoa ali que carrega a presença, também receba de Deus algo bom.
E aquela mulher, ela teve esse discernimento, meus irmãos. Ela não precisava de nada ali. Mas ela preparou um local de acolhimento para aquele homem. E intrinsecamente ela preparou um local de acolhimento como se ela dissesse assim: eu quero que a presença de Deus ela repouse na minha casa. Quem honra atrai a presença de Deus. E não é honrar, irmão, só o líder. Nós temos que honrar nossos líderes. Mas é honrar o irmão. Toda vida que eu empresto minha língua, minha boca para falar mal do meu irmão, para queimar o meu irmão, para difamar o meu irmão, eu estou desonrando, eu estou desagradando a Deus. E ali aquela mulher, ela trouxe para si a presença de Deus para a sua casa. Eu quero que a presença repouse, eu quero dormir na presença. Quando Deus chamou Samuel, lembrando aqui de Samuel, a Bíblia fala, você pode ler depois lá em Samuel, 1 Samuel 3, fala que Samuel dormia ao lado da arca da presença. Ou seja, o que eu entendo que todos os dias Samuel dormia na presença de Deus e ali, em um dado momento, Deus trouxe um segredo grandioso para Samuel e para Israel. E muitas vezes, meus irmãos, por nós não honrarmos a Deus, por nós não honrarmos nossos irmãos, por nós não honrarmos a igreja de Deus, nós tampamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Aí essa mulher, além disso, ela colocou uma cadeira. A cadeira é um local de autoridade. Um local de ensino. Ela reconhece ali que o profeta Eliseu carregava a palavra. Ela sabia que Eliseu ali tinha a direção de Deus. Então aquela mulher, ela através dessa mobília, ela trouxe ali outro desejo que tinha nela, que era um entendimento pelas coisas de Deus. Ela tinha dinheiro, ela tinha tudo, mas ela percebia: eu preciso compreender mais de Deus na minha vida. Além disso, ela tinha colocado também a mesa. A mesa, meus amados e queridos irmãos, é um local geralmente de comunhão. É um local onde as pessoas se sentam ao redor dela para se relacionarem. Então aquela mulher, ela queria entender mais de Deus, mas ela queria ter um relacionamento, ela queria ter comunhão com Deus. Ela queria, meus irmãos, um relacionamento. Ela mandou construir, ela servia. E aqui eu quero que você entenda uma coisa junto comigo nessa noite. Ela servia. Você concorda comigo que essa mulher servia a Deus através de servir o profeta? Sim ou não? Mas o serviço não substitui o relacionamento. Não adianta, meu irmão, eu ter 500 coisas, 500 tarefas nas coisas da igreja, das coisas de Deus, se eu não tenho um tempo de comunhão com o Senhor e oração, com a sua palavra e com a busca pela sua face. Você entendeu o que eu disse? Muitas vezes nós queremos substituir a comunhão, nós queremos substituir a busca com o serviço. E lá na frente isso vai gerar, irmão, insatisfação. Essa mulher, ela servia a Deus, ela honrava a Deus, mas ela não desprezava o seu momento a sós de comunhão com o Senhor.
Porque o serviço não é a mesma coisa do que buscar a Deus. Se eu estou aqui pregando, irmãos, eu não estou buscando a Deus. Quem está na portaria não está buscando a Deus. O sentido de estar devotado diante do Senhor nesse momento. Está servindo. Servir é diferente de estar em um momento de busca. Claro que aqui está sendo exposta a palavra. Claro que aqui tem oração. Claro que aqui tem busca. Mas nós precisamos entender que temos que ter aquele momento em que nós nos colocamos diante do Senhor a sós para buscar a sua presença. E quantos de nós que não temos o título de obreiro, de diácono, de presbítero, de evangelista? Quantos de nós não temos um cargo, seja na mídia, seja nisso ou naquilo, e fazemos excelente, o nosso trabalho com excelência, mas não tiramos o tempo de comunhão a sós com o Senhor? Uma coisa não substitui a outra. É necessário que estejamos aqui nesse momento. É necessário que façamos, que dirijamos o culto. É necessário que fiquemos na portaria. É necessário que servamos uma água, que varramos a igreja. Mas é necessário também que tenhamos um momento de comunhão e de busca íntima com o Senhor. Porque onde acontece o milagre é onde há o desejo colocado no coração dado por Deus. Aquela mulher fechou a porta do seu quarto, texto anterior, e essa mulher, dentro da sua casa, ela chamou para si o profeta, mas ela, com certeza, não dispensou a revelação e a comunhão, porque a comunhão não é só formalidade. Então, meus amados irmãos, ainda além do mais, ela colocou um candeeiro. Porque a pessoa que honra, a pessoa que ela dá lugar ao ensino da palavra, lê a Bíblia, ou vem para a doutrina terça-feira, a pessoa que tem comunhão com Deus, tem comunhão com os seus irmãos, ela também vai querer uma coisa. Ela vai querer a revelação da palavra. O candeeiro, meus amados, representa a revelação, a luz. O salmista ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, onde há honra, a revelação. E revelação, meu irmão, que eu digo, não é só alguém se levantar e revelar algo para você, não. Ou para mim. Isso aí é bênção quando acontece bem de Deus. Mas é você estar aí lendo a palavra, lendo as escrituras, e ali Deus saltar o entendimento para você. Mas nós muitas vezes não queremos ter comunhão, não queremos receber a palavra, não queremos receber a presença e cultivá-la, mas chegamos no culto dizendo o quê? Ô Senhor, fala comigo. Deus, Ele fala, mas nós precisamos preparar um ambiente no nosso coração para que Ele fale. E essa mulher, ela preparou um ambiente. Então, meus amados irmãos, a verdade é que o quarto revela descanso, autoridade, comunhão e revelação. Um ambiente totalmente planejado e preparado para a presença de Deus. Então veja que essa mulher, ela honrou aquele homem. Intrinsecamente ali ela honrou a Deus. E a honra, ela atrai bênçãos nas quais nós não pedimos. Paulo ele vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ah, se Deus, meus pensamentos, se Deus fizesse isso, né? Deus ele pode fazer muito mais. Aí o versículo 13 aí de 2 Reis 4, vamos ler aqui para nós termos entendimento.
Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O profeta lhe reconheceu que a mulher tinha feito. E se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que faz o teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, que fale ao teu favor, ou seja, Eliseu, ele fala, né? Não é uma coisa que eu possa falar com alguém para fazer por você? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Aí, continuando. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então veja só, aí disse Eliseu, né? Vamos ler até o 16. Então disse Eliseu, chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então assim, meus amados e queridos irmãos, olha o que é que o texto está falando aqui para nós. Aquela mulher, ela já tinha, eu estou reiterando isso sempre para que a gente possa, ela tinha tudo que ela queria. Mas o profeta ficou ali procurando algo que ele poderia dar que ela não tinha. Ou seja, ali havia um interesse muito grande para que aquela mulher fosse abençoada. Deus, através do profeta, queria fazer alguma coisa por ela. Porque ela foi uma mulher que se abnegou, ou seja, ela fez um esforço ali, que não era sua obrigação. Ninguém mandou ela fazer, mas ela fez porque estava honrando a Deus. E ali Deus teve um desejo imenso de abençoar a vida daquela mulher. Aí você vê, pessoas ouvem a mesma palavra, louvam o mesmo louvor, congregam na mesma igreja, vêm para os mesmos cultos, mas vivem resultados diferentes. Por quê? Porque, meus irmãos, a resposta que nós damos a Deus interessa muito a Ele. Se eu quero só vir ao culto, dou minha oferta, dou meu dízimo, abro a minha boca para louvar, ouço a palavra, volto para casa e vivo a vida do jeito que eu quero, eu continuo com os mesmos hábitos, fico falando mal do irmão, desse, daquele, fico falando mal do pastor, da pastora, fico ali com inveja, fico fazendo coisas que não agradam a Deus, eu vou ter os mesmos resultados. Eu olho para o irmão que é muito abençoado, que congrega na mesma igreja que eu, digo, vixe, é porque Deus ama o irmão e não me ama. Aí bota a culpa em quem? Deus. Mas ali Eliseu, ele reconheceu a abnegação daquela mulher. E eu digo para nós nessa noite, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós não fazemos porque queremos mais. Nós não fazemos para fazer barganha com Deus. Com certeza não. Mas o que eu falo aqui, eu tenho certeza que Deus, ele olha para tudo que nós fazemos e tudo terá recompensa. Deus, ele se importa, meus amados. Provérbios 11, 25 vai dizer, a alma generosa prosperará. A quem dá a beber será descedentado. Ou seja, perderá a sede, né? Então, Deus trará dores que a pessoa já, às vezes, aprendeu a conviver. Deus trata dores que, às vezes, a pessoa já aprendeu a conviver. Desculpe aqui. Aquela mulher, ela provavelmente via ali todo mundo tendo filho. Ela tinha dinheiro, mas não tinha filho.
Ela já estava acostumada com aquilo. E muitas vezes, meus irmãos, tem coisas que nós dizemos assim, ó, ei, para mim isso aqui é impossível, há tanto tempo eu luto, há tanto tempo eu tento, não deu certo até agora, então eu já esqueci. O Senhor fala para nós nessa noite que Deus, se Ele ainda quer, Ele vai fazer. Ela já tinha se conformado, eu não posso ser mãe. Agora, meus irmãos, a honra, ela abre portas para promessas inesperadas. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus não fez ainda, não é porque Ele não quer fazer, mas é porque Ele quer que eu me posicione da maneira certa. Então, Deus, Ele foi e fez aquela promessa. E Ele disse que dentro de 1 ano, a criança iria nascer. Aleluia. E ali, aquela criança nasce. Quando aquela criança já tinha uma certa idade, ela passa mal, provavelmente tem uma espécie de mal súbito, morre. Né? Uma forte dor de cabeça ali. Então você imagina, meu irmão, você nunca ter pedido um filho, aí Deus te dá um filho. Né? Quem aqui é pai, quem é mãe, sabe que o amor pelo filho é um amor diferenciado. Aí você tem uma bênção e Deus vai lá e toma a bênção. Quantas vezes Abraão pediu um filho a Deus? Hã? Aí Deus vai lá, Abraão, vai lá sacrificar para mim. Aí você não vê, irmão. Essa mulher ela faz um questionamento. Ó. Aí você não vê essa mulher revoltada, xingando o profeta, maldizendo o profeta. Quando Deus pede a criança de Abraão, você não vê Abraão maldizendo Deus. Quando Deus manda Abraão dispensar Ismael, você não vê Abraão maldizendo Deus. E aí nós precisamos ter esse entendimento. E nós até podemos perguntar por que que Deus permitiu que essa criança morresse. Aqui o texto, irmãos, ele não mostra que Eliseu sabia que a criança havia morrido. Certo? Eu não sei se ele sabia ou se ele não sabia. Mas a Bíblia não diz. Agora, quando nós lemos o versículo de número 27, nós vemos o seguinte: chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Com certeza aquela mulher estava desesperada aos pés de Eliseu. Mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor o encobriu e não o manifestou. Olha só, na verdade, né? Ou seja, ela estava... E Eliseu não estava sabendo da situação. Deus, ele ocultou do profeta a informação. E ali, meus amados, por que que Deus não falou para Eliseu, para que Eliseu fosse lá e impedisse a morte? E a verdade, meus irmãos, é que as coisas, como diz Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Deus, ele sabe por que que ele fala e por que que ele não fala.
Deus, Ele sabe, às vezes nós precisamos de uma resposta de Deus e nós oramos, nós jejuamos, dizendo Deus fala, Deus faz. E às vezes Deus, Ele não vai falar porque não é o momento. E essa mulher, irmãos, estava de fato ali, diante do profeta, pedindo socorro. E com certeza, ela não chegou lá dizendo assim, ei, faz um milagre em mim de novo para que eu tenha outro filho. Não, ela queria aquele. Porque, irmãos, ela sabia que Deus é poderoso. Então, meus amados e queridos irmãos, muitas vezes a questão é que o nascimento do filho foi o início da promessa e não o fim. Deus me dá um filho, aí Deus dá um filho, não é o início. A gente passou um processo, eu e a Janiele, para a gente ter a nossa criança. Vou contar porque senão vai demorar. Aí pronto, deu pronto, agora eu vou deixá-lo. Não, eu tenho que criar, eu tenho que me esforçar para que essa menina seja uma serva de Deus. Eu tenho que ensinar ela a palavra, eu tenho que orar por ela, eu tenho que jejuar por ela. Porque as decisões da vida são dela, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que dar um bom testemunho dentro de casa. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Para que ela possa buscar um homem de Deus também para ela um dia. E aí o que acontece é isso, a gente vai às vezes para um monte, vai para uma vigília, aí Deus levanta um profeta, aí entrega uma revelação, e aquela pessoa chora, se quebranta e diz, pronto, é como se ali já fosse a vitória dela, e ela não faz nada. E às vezes não acontece por quê? Porque ela não endireita a sua vida, ela não conserta o seu altar. E Deus falou comigo hoje no culto, foi uma bênção. Agora endireita as tuas veredas, porque Deus vai fazer o milagre. Mas não, continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Deus não vai fazer enquanto não colocar ali o altar direitinho. E aquele profeta ali estava era na carne. Perceba, meu irmão, que a maior bênção que podemos receber de Deus é sermos tratados por Ele. É abandonar, irmãos, os nossos pecados, é confiarmos nele, é termos experiências com ele. O maior milagre que Deus fez na vida dessa mulher foi mostrar a grandeza dele e o poder dele que é, irmãos, incomparável, incomensurável. Não há limites para o nosso Deus, e foi isso que essa mulher aprendeu. Então essa mulher, ela viu que o Senhor sustentou a promessa. Aleluia. Ele é o Senhor da vida e da morte. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos o versículo 21, antes disso acontecer, nós vemos que essa mulher, quando soube da notícia, ela foi atrás do profeta. Ela não enterrou o filho. Na verdade, eles não enterravam logo, ela não fez lá a cerimônia de sepultamento. Ela não se desespera publicamente. Ela coloca o problema no lugar da promessa. Ou seja, aqui há um problema, mas agora eu vou olhar para a promessa. Salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, a verdade é que essa mulher,
ela teve ali, de fato, uma atitude louvável diante do Senhor. Então Eliseu, ele manda Geazi vá na frente, faça lá, coloque um bordão na cabeça do menino, o menino não ressuscita. E ali, o próprio Eliseu vai, e ali também ele começa a fazer ali alguns movimentos. Porque nós entendemos, meus irmãos, que Deus, ele tudo pode fazer. E nós entendemos que Deus, ele é aquele que faz tudo e o seu poder opera sem a necessidade da ajuda humana. Por essa razão, Deus criou os céus e a terra, Deus fez tudo sem o homem estar presente. Mas a verdade, meus amados, é que Deus, ele quer que nós tenhamos atitude, envolvimento e perseverança. E aí, Eliseu, no versículo 34, vai, sobe na cama, deita sobre o menino, põe a boca sobre a boca do menino. E aí, no versículo 35, vai dizer que o menino se levantou, andou de um lado para o outro, tornou a subir, se estendeu sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu se levanta, vai e faz isso. Então, meus irmãos, como diz Filipenses 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, vos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós entendemos que essa mulher, ela agora teve um entendimento da fidelidade de Deus. E ela foi muito abençoada. Então, trazendo isso para os nossos dias, irmãos, nós precisamos, de fato, buscar ao Senhor. E ter um entendimento que não é só no momento de crise, não é só no momento da escassez que nós devemos clamá-lo e buscá-lo. Mas essa mulher valorizou a presença de Deus quando ia tudo bem. Essa mulher valorizou a presença de Deus quando estava dando tudo certo na vida dela. E quando Deus provou ela, ela não perdeu a sua fé. Embora ela fosse uma mulher cheia de riqueza, embora ela fosse uma mulher cheia de dinheiro, cheia de recursos, ela entendeu que, na verdade, o que ela precisava, irmãos, era honrar ao Senhor, era honrar o profeta, era honrar o homem de Deus. Então, muitas vezes, nós não fazemos as coisas com honra. Nós não tratamos aquilo que é de Deus, nós não tratamos os nossos irmãos, muitas vezes, ou os nossos pastores. Nós não tratamos com, digamos, a diferenciação que é merecida. O meu irmão, ele é uma bênção. O meu irmão, ele é meu corpo. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Qual de nós vai pegar um punhal e esfaquear a si mesmo? Quando nós desonramos os nossos irmãos, nós estamos desagradando a Deus. Quando nós desonramos os nossos líderes, nós estamos desagradando a Deus. Quando nós desonramos a Deus, nós estamos impedindo que o milagre aconteça na nossa vida. Essa mulher teve um desejo. Ela teve um desejo por atrair a presença de Deus, receber a presença de Deus, dar um lugar para a palavra.
dá um lugar para a comunhão, dá um lugar para a revelação do agir de Deus. E Deus operou um grandioso milagre na vida daquela mulher. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e dizer aonde é que eu preciso honrar mais. A quem eu preciso tratar mais com distinção. A quem eu preciso abençoar mais. A quem eu preciso me abnegar mais. Eu não vou fazer isso para receber nada em troca. Eu vou fazer isso para honrar. Mas sem dúvida, Deus, Ele irá, de fato, fazer grandes coisas. Então nós estamos na segunda volta desta campanha. Nós vamos até o final do mês com ela. Eu queria chamar aqui o Orlando vai louvar, missionária. E nós estamos na segunda volta dessa campanha. Nós cremos que Deus ele fará grandes coisas. Mas muitas vezes não cabe ao pregador, não cabe ao dirigente, não cabe ao pastor. Muitas vezes cabe a minha mudança de postura. Então vamos analisar o que eu devo fazer mais. Sem dúvida, meus irmãos, nós iremos testemunhar grandes bênçãos que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu creio que o Senhor, Ele dará filhos a essa igreja. Eu creio que o Senhor, Ele dará crianças a essa igreja, através dos irmãos. Nós vamos ver nesses próximos meses, em nome de Jesus, que o Senhor abrirá a madre, que o Senhor vai abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus, o Senhor já está operando milagre, Ele vai fazer ainda mais. Amém?